Então, a primeira pergunta, a primeira coisa que mais falavam pra gente, que a gente teve que escutar é: o Yasuke não era um samurai de verdade. Né? Eu adorei que os olhinhos da Marina Sensei Não consigo. já Não consigo controlar. Tudo. Não consigo controlar. Não consigo controlar. Sensei, duas palhinhas rapidinhas sobre isso antes da gente assistir o trailer. Então, o Yasuke, quando ele chega ao Japão, né, a gente primeiro precisa ter em mente o seguinte, que o Yasuke, ele não vai ser um personagem que tem uma quantidade de registro suficiente para a gente definir quem ele é, de onde ele vem, né? Como ele vai lidar com aquela sociedade ali, né? Como ele chega e encontra as pessoas, como ele consegue se comunicar, em que momento ele aprende a língua, né? E só isso já é um ponto polêmico. Por que não existe material e registro sobre o Yasuke? A gente precisa refletir sobre isso, né? Quando a gente fala sobre o momento que o Yasuke chega ao Japão, né? O Japão tá saindo ali de Era Sengoku, que todo mundo ama de paixão, né? Era Sengoku samurai, espada, uau. Todo mundo ama, todo mundo quer estudar. A gente está saindo desse momento, entrando num momento de reunificação, que a gente tem esses grandes nomes, né? Oda Nobunaga, Tokugai Ieyasu, Toyotomi Hideyoshi, essa galera toda tá aparecendo ali nesse momento. E o Oda Nobunaga, durante o período que ele está retomando territórios, né, conquistando outros territórios, se expandindo no Japão, a gente tem a chegada dos portugueses. E com esses portugueses, vem a figura do Yasuke. E o Yasuke chega ao Japão como pessoa escravizada. Né? Ele vem com os portugueses, com os missionários católicos portugueses como pessoa escravizada. E aí, a figura do Yasuke ter um destaque nesse jogo é brilhante, é incrível. É muito incrível a gente desconstruir certas coisas, né? Porque a gente está falando sobre um meio... Inicialmente, a gente está falando sobre um país que tem um comportamento de racismo muito forte, tá? A gente ama o Japão, mas a gente entende que todo lugar tem graves problemas. Não faz a gente amar menos. Exatamente. Né? A gente precisa entender que é problemático. E quando isso acontece, quando esse destaque acontece, é um sinal muito positivo de abertura para conversas interessantes. Né? Então, esse destaque para o Yasuke foi muito bom. Quando começa esse debate de mas ele é samurai, ele não é samurai... A gente está regredindo, né? São aqueles 10 passos para frente, 9 para trás. 10 para frente, 9 para trás. Cara, a gente tem um personagem preto samurai. Isso é sensacional, sabe? É brilhante. Ele é samurai, sim. E ele vai... Se ele consegue se destacar na história de um país que não dá destaque a personagens da origem do Yasuke... É isso, a conversa é essa. Ele é samurai, sim, ele vai se aproximar de um dos homens mais poderosos do Japão. Pronto. E ele vai conquistar esse homem, ele vai conquistar o respeito que, na época, foi o homem mais importante do Japão. Sim. Né? E até hoje ele é reverenciado como uma das figuras mais ilustres, mais célebres, mais honrosas da história daquele país. Exato. Né? Então, vamos ilustrar um pouquinho esse contexto histórico que a Sensei trouxe com o trailer. Vamos fazer um react aqui do trailer. Reparem, fecha a câmera na Marina Sensei. Brincadeira, não vou falar. Porque ela começou a ver uns trailers, ela teve umas reações interessantes. Pode rodar. Who are you? Who do you serve? All I have ever known in my life. Our land. Our customs. My family. Burns in the name of unification.
in a well who knows nothing of the sea. The ocean's filled with new ships, but they all come from the same river. Greed. Power. Vengeance. And you? Will you continue down that river? Or choose another path beyond what we see? And we must look for it together. We must learn to trust, rebuild. And follow the blade. I said, who do you serve? We are the shadows. That serve the light. Dá uma palpitada no coração, né? A gente pegou um dos primeiros trailers, né? Ainda tá com a data antiga antes dos adiamentos, né? Mas o lançamento é agora dia 20 de março de 2025 e a gente tá subindo as paredes, né, Andressa? O desespero para jogar esse jogo. Eu quero. Marina Sensei fez umas expressões muito divertidas. Comentários. Eu não consigo controlar. A minha cara me entrega. Eu acho esse trailer muito interessante em muitos sentidos. Tem muitos pontos importantes, né? Lá no início ela fala que a família dela queima em nome da unificação. É, a terra dela, né? A vida dela, que é em nome da unificação. E é interessante porque ela encontra o Yasuke e o Yasuke tá lutando em prol da unificação também. Uhum. Ele tá do outro lado, né? E... Gente... Essas armaduras que todo mundo gosta muito... Desculpa, deixa eu destruir um pouquinho a ilusão das pessoas. É coisa de historiador. Historiador destrói a ilusão das pessoas. É triste, mas é o que a gente faz. Essas armaduras, né? Belíssimas, todo mundo ama. Lindas. Elas eram armaduras cerimoniais. Eles não utilizavam isso para lutar. É impossível, isso é super pesado, não dá para você se mexer. Como é que o cara vai lutar uma guerra com um capacete que pesa 5 quilos, sabe? Não ajuda ninguém. Então, quando eu vi essa cena deles com a armadura lutando ali na ponte, eu achei muito engraçado. Mas, assim, gráficos incríveis, eles colocam a chegada dos portugueses, né? Tem uns detalhes muito interessantes que estão nos símbolos. Então, eles colocam o símbolo do Oda Nobunaga direitinho. Aí, nessa parte é incrível, porque a armadura que ele tá usando ali é a armadura do Oda Nobunaga, com símbolo. O Oda Nobunaga foi o primeiro dos daimyos a utilizar o mosquete português. Então, tudo aparece no trailer. É incrível, né? É muito legal. E ainda mostra o fato do Yasuke ter sido conhecido como um gigante, né? Ele era muito grande comparado aos japoneses. E ele vai atrair o interesse do pessoal, porque ele era forte pra caramba, né? Comparado com o resto das pessoas. Então,
detalhes históricos incríveis, apesar da armadura. Mas a armadura é comercial, gente. A armadura pra tem ficar um bonitinho. negocinho A ali. é a cerejinha em cima do bolo. Então, assim, aquela coisa, o povo vai pegar... quer implicar, então, com a fita de dignidade histórica? Vamos implicar com a porra da armadura? O que é mais relevante? Eu acho muito mais relevante. Porque se a gente for fazer, então, picuinha e pegar pelo em ovo do que está historicamente coerente dentro do jogo, o ponto da armadura é muito mais importante que a escalação do Yasuke. É porque, assim, ele existiu. Exatamente. A armadura na guerra, não. Não. Então, Então, a gente já começa por aí, que foi o que eu chamei do argumento para criar esse podcast, que é: vamos parar de usar puritanismo histórico para defender o seu racismo. Por favor. Porque você ir contra a escalação do Yasuke como protagonista de um jogo que se passa no Japão, o único motivo que você pode ter é racismo. Porque ele é um personagem histórico, ele existiu de verdade, por mais que tenham poucos registros, os poucos registros são dos jesuítas que trouxeram ele, né? Mas existem esses registros. sim, e dizem, olha, ele existiu, tá? Aqui, ó. Tem registro em japonês sobre ele sobre também. Então, tá lá. Poucos foram traduzidos, tá, gente? É por isso que vocês não acham, tá legal? Então, se você quiser ler japonês, a gente vai deixar uma bibliografia aqui nos links, tá bom? Para vocês entenderem que, sim, ele é uma figura historicamente reconhecida, não só mundialmente, mas dentro do próprio Japão. Não é mesmo? É isso. Andresa, comenta só o que a gente sabe por enquanto do trailer, né? Porque a gente ainda não jogou. No momento da gravação aqui, a gente ainda não jogou. Ainda não tivemos acesso, assim... Tudo indica... Esse jogo parece que vai ser bem interessante e parece que ele vai remontar as origens da série Assassin's Creed, né? Principalmente em relação a gameplay, porque principalmente em Assassin's Creed Valhalla, ele foi muito pro gênero mais RPG, aquela coisa mais assim, e não agradou muito aos jogadores e aos fãs da franquia. Eu amo Assassin's Creed. Assassin's Creed foi tema do meu TCC na faculdade. Foi principalmente a série a saga do Ezio, foi o tema do meu TCC na faculdade. Então, eu acompanhei bastante essa série. E aí, assim... É bem interessante ver que ele vai remontar essas origens e é muito interessante ver também que estão trazendo um novo país ali. E um dos pontos mais fortes de Assassin's Creed são sempre essas referências históricas. Sim. Temos referências históricas aí. Tinha Leonardo da Vinci em Assassin's Creed 2. Teve... Nossa, me falha um pouco a memória agora, mas assim... tivemos várias figuras históricas também, né? Teve os Borgias em Assassin's Creed e tudo. Agora, se é pra reclamar de questões históricas... Gente, os Borgias não tinham aquele poder todo que vimos nas outras histórias, na série clássica, não, né? Mas é muito interessante a gente ver as figuras históricas ali dentro do jogo, mesmo que em um contexto um pouco diferente ali, né? Leonardo da Vinci criando uma Hidden Blade. A Anastácia se tornando uma assassina, né? Depois da Revolução Bolchevique, né? Porque nós temos um Assassin's Creed Chronicles, um dos episódios, o episódio Rússia, onde a assassina é a própria Anastácia. É verdade. Que morreu, tá, gente? A Anastácia não sobreviveu. Isso é um erro histórico muito pior do que a escalação do Yasuke. É verdade. Muito mais fantasioso princesa do que você ter um tanque de guerra. E aí, muita coisa que teve gente que já jogou o jogo, que tiveram o privilégio de jogar o jogo em antecipado. E o argumento das pessoas para não ter gostado de alguns pontos foi que a gameplay do Yasuke, ele é um tanque. Ele é muito forte e muito... Mas ele não é forte, gente? Galera, ele era Ele é forte, tanque. Assim, para de bobeira. A gente tá falando de um homem negro em um Japão onde a média de altura da galera deve ser o quê? 1,60. E ele tinha quase 2 metros de altura. Ele tinha quase 1,90 de altura, de puro músculo. Sim. É óbvio que na visão dos japoneses ele era um monstro Ele de era grande. um gigante. Ele era um gigante. É isso. Né? Tanto, o trailer traz pra gente uma cena dele usando uma massa no lugar da espada. Da espada. Eu ia falar sobre isso, né? Ele usa uma massa no lugar da espada justamente para mostrar a força que ele tinha, né? Eu tava olhando antes, eu me lembrei. Aí eu vou fazer um comentário de otaku, né? Tava olhando ele usando a massa, eu falei assim, gente, parece que ele tá com mais impactou daquela do Bleach, né? Usando uma super espada, assim, e tal. Ele era forte. Ele era muito forte. E foi essa força desse homem que encantou o Oda Nobunaga que fez com que ele trouxesse esse homem para perto de si. E dos registros que a gente tem informações de que ele ficou tão próximo do Oda Nobunaga
que eles tinham uma relação, assim, de amizade. Era muito mais do que uma relação de servo e senhor. E senhor. Eles compartilhavam refeições diárias, né? Inclusive, tem o máximo de proximidade, né? Que tem a ver com a morte do Oda Nobunaga. Porque quando o Oda Nobunaga morre, né? Ele vai ser levado ali a cometer o seppuku. E no rito desse suicídio, né? É um suicídio ritual. Você tem a pessoa responsável por encerrar o seu sofrimento. E essa pessoa é uma pessoa de extrema confiança, né? O Oda Nobunaga, ele vai escolher o Iesuke. O Iesuke é responsável por cortar a cabeça do Oda Nobunaga em alguns registros. Isso não está fielmente confirmado pelo documento, mas existem linhas que dizem que o Iesuke foi o cara que terminou o rito de passagem do Oda Nobunaga. E mesmo porque esse tipo de cerimônia era uma coisa absurdamente privada. Exato. Não era uma coisa na praça pública, entendeu? Não tinha público assistindo esse tipo de coisa. Às vezes a gente vê em anime como se isso acontecesse ali no meio do campo de todo mundo, no meio do campo de batalha, ali na hora. Sim. É um rito muito privado. É uma coisa que todos, né? Eu acho que o Shogun mostrou isso também, como tem toda uma cerimônia. Tem todo um preparo, tem todo um processo cerimonioso que tem que ser seguido. E é tudo às portas fechadas. Sim, não é uma honraria, não é uma humilhação, né? É um prêmio que aquela pessoa recebe pela importância que ela tem. Ele está recebendo a oportunidade de não ser morto. Ele vai acabar com a vida dele de uma forma honrada, né? E dizem, inclusive, nessa linha que acredita que foi o Iesuke que cortou a cabeça do Oda Nobunaga, que ele foi o responsável por devolver a cabeça para a família. Que é uma outra honraria, né? Pegar a cabeça daquele senhor numa época que essas cabeças... Essa história... Uma fofoca histórica incrível. É uma fofoca histórica incrível. Eles vendiam cabeças, eles compartilhavam cabeça. Eu quero cabeças. Ele encomendava a cabeça. Eu quero a cabeça daquele cara e pagava pela cabeça. Uma loucura. E não é como se isso não existisse na nossa história antiga, né? Sim. Porque uma das poucas passagens bíblicas que eu conheço é a cabeça do cara lá na São João Batista. São João Batista na bandeja de prata. É isso, assim, né? E no Japão teve isso, dessa disputa de cabeças. A cabeça de um senhor como o Oda Nobunaga, ela era algo super valioso, né? E ele vai ser responsável por devolver essa cabeça para a família. Para não ser roubada, para não virar uma disputa de troféu, né? Esse cara, tem uma outra linha que diz, porque, por exemplo, que quando teve o incêndio, né, no castelo, o Yasuke foi salvar o Oda Nobunaga e ele fala, não, salva o meu filho. E aí, isso... E aí tem umas coisas de que ele não prioriza a segurança do Oda Nobunaga porque o Oda Nobunaga ordenou que ele protegesse o filho, né? E aí ele, como um bom samurai, ele obedeceu. Ele obedece o senhor, que é isso, né? Samurai, a palavra samurai quer dizer aquele que serve. Aquele que serve, né? É isso. Então é obedecer. Sim. Né?